Boa noite, boa noite, boa noite. Pontualmente às 21 horas, estou aqui ao vivo, tá? Bater um papo com vocês. Vamos esperar o pessoal entrando. Quem estiver entrando, por favor. Eduardo, chegou aí. Alemão, maravilha. Carlos, Alessandro. Tá ok? Som tá ok? Imagem tá ok? Me dá um okzinho aí pra mim, por favor. Estudante Tática. Opa, Estudante Tática. Porra, legal te ver aqui. Botelho, Leandro, Eric, pessoal entrando aí, Fred Figueiredo, Gu Pereira, legal, Cleiton Santos, Braulio, abraço Braulio, Daniel Renzi, bom te ver aqui meu querido, Alisson, Bandit 674, legal, Alexandre, legal, tá legal o som, bom, vamos lá, tá? Temos aí já 1000 pessoas online, bacana, número legal. Eu separei, eu tô com alguns dados aqui no meu computador, tá? Porque eu quero levar, eu fiz algumas anotações aqui pra gente ter algumas informações importantes, né? Então, primeira questão, né, que eu queria abordar com vocês é um futuro ainda incerto, né? O que a gente tem hoje continua sendo assim, né? Eu tô uniformizado porque eu acabei de chegar de um curso, tá? Uma formação de instrutores de tiro aqui em Floripa mesmo, né? Não deu tempo nem de eu me trocar, então tô de uniforme aqui ainda, tá? E assim, né, eu tava voltando, né, ouvindo lá a Jovem Pan, né, sobre as questões ainda, né, a questão das eleições, e aí valeu, não valeu, teve fraude, não teve fraude. Parece que o caldo agora, né, engrossou um pouco mais com a questão das auditorias que foram feitas, os problemas que foram encontrados, né, que agora é uma questão técnica, né, não é nem mais uma questão de achar ou pensar ou imaginar, né, ou uma questão política, ideológica, etc, né? De qualquer forma, a gente tem lá, né, quem vai julgar isso é o próprio TSE, o próprio STF, em última instância, mas de qualquer maneira a gente tem uma movimentação diferente do que a gente tinha quando foi a eleição, né, e o descondenado, em tese, foi eleito, né? E o pessoal tá brincando agora, né, dizendo se foi descondenado, ele pode ser deseleito. Faz sentido, né? Tecnicamente falando, né, eu tava agora, quando eu cheguei aqui, tava analisando alguns trechos aí, algumas partes aí dessa auditoria que foi feita. Assim, né, nossa lei eleitoral, ela é bastante completa, né? E ela prevê situações assim, onde se você tem, né, um indício forte, né, de não vou nem dizer de fraude, né, mas de problemas na eleição, ela pode ser, em tese, pela lei, né, com que eu analisei aqui rapidamente, né, a gente teria que ter outra eleição, mas a gente não pode trabalhar com esse cenário, né, ou melhor ainda, a gente tem que trabalhar, como eu sempre fiz, com todos os cenários, né, então quem fez lá minha masterclass, né, e aí volto a dizer, né, quando eu falei, olha, a gente tem que trabalhar com a possibilidade, sim, né, do descondenado ser eleito. E aconteceu, né? Eu fui chamado de pessimista, de maluco, né? Mas é assim que eu trabalho há 30 anos, né? É a experiência que esses 30 anos me deram. Mas, para começar efetivamente a nossa live aqui, eu queria, né, jogar alguns dados aqui para vocês. Eu tenho certeza que muita gente sabe, mas também tenho certeza que muita gente que está chegando agora aqui não sabe, não conhece esses dados. É importante a gente ter isso nesse momento para discutir essa questão das armas de fogo, né? Então vamos lá, olha só, em 2017 o Brasil teve 58.128 mortes. Em 2008 isso já caiu para 51.558, ou seja, já quase aí 8.000 assassinatos a menos. Em 2019, mais uma queda de 19%, né? O que, né, é uma queda realmente expressiva no número de homicídios, uma queda recorde na história do Brasil quando se fala de homicídios, enquanto já em 2019, olha só, mais de 90.000 registros novos de armas, isso só falando de Polícia Federal, né? Fora lá os CRs que aumentaram nos últimos, até 2019, né? mais de 800%, ou seja, muito mais armas circulando, muito menos homicídios. Em 2021, mais uma queda recorde, e cai para 23.204 homicídios dolosos no Brasil, né? Uma taxa
que a gente não tinha desde a década de 90. Portanto, independente dos fatores que causaram isso, essa queda é verdadeira. Ela aconteceu, mesmo havendo muito mais armas em circulação, mais do que o dobro. Portanto, a gente pode afirmar, como sempre disse, né, a gente pode afirmar que foram mais armas que causaram, foram responsáveis aí por essa queda? Não, eu não posso afirmar isso, porque normalmente a queda de homicídio, da mesma forma que o aumento de homicídios, ela é multifatorial. O que a gente pode agora afirmar, sem sombra, e aí cada um de vocês pode afirmar isso, tá? Com base em dados, mais armas não significam mais crimes. Mais armas disponíveis não significam mais assassinatos, mais homicídios, mais mortes. Isso está comprovado estatisticamente, numericamente, tá? Através de uma simples comparação entre taxa de homicídios e o crescimento na venda de armas. Então, esse é o grande trunfo que a gente tem nas mãos. Porque até então, quando lá na década de 90 eu comecei afirmando já isso, ou como o professor John Lott nos Estados Unidos já afirma também há muitos anos, né, que menos armas não iam diminuir a criminalidade, que armas não eram um vetor da criminalidade violenta, né, a gente não tinha como comprovar. Até porque a gente tinha, né, no histórico aí do Brasil, uma legislação bastante liberal nesse sentido, onde muitas pessoas tinham armas, muitas pessoas portavam armas e a taxa, né, as taxas de homicídio eram grandes. Né? Então a gente podia, através de estudos, de análises, né, de comparações, dizer não, isso não faz sentido, isso não é verdade. Hoje não, hoje é uma comprovação. Tá? Então guarda isso agora na sua cabeça para a gente continuar aqui. Tá? Agora o problema é o seguinte, né? Então, poxa, Benê, se já, né, por mais má fé que uma pessoa, né, mais ideologicamente, vamos dizer assim, uma pessoa analise esses dados, né, como é que ela pode continuar dizendo que vai empregar o desarmamento? A gente teve aí com o presidente, por enquanto eleito, quem sabe, né, presidente Lula, dizendo, não, eu vou desarmar, eu vou retirar, eu vou restringir, né, eu vou confiscar, eu vou tomar arma, um monte de coisa, eu vou fechar clube, como ele falou, literalmente. Né? Como é que ele pode afirmar isso se a gente tem esses dados? Por quê? Porque no fundo, e de novo, né, a gente vai bater nessa tecla, como eu já batia lá em 2005, quando eu participei, né, do referendo de 2005, ativamente, né, fui um dos coordenadores nacionais, não é uma questão de armas, é uma questão de liberdade. Então, esses números, né, com a queda de homicídios, com a queda da criminalidade, com mais segurança, não é interessante para aqueles que querem, né, impor um governo autoritário, né, impor um regime autoritário. Por quê? Né? Porque a grande sacada é, se você tiver medo, você é mais fácil de ser dominado. Simples. Quando você tem medo, quando você está inseguro, quando sua família está em perigo, é muito fácil você abrir mão da sua liberdade, em especial das liberdades individuais. Então, se eu tenho um país amedrontado pelo crime, por isso que o crime é interessante para a esquerda, né? É fácil eu dizer, olha, melhor você não ter arma é perigoso. Olha, é melhor você, né, ter restrições aí do que você pode comprar, do que você pode consumir, para onde você pode ir. Eu preciso controlar a sua vida para te proteger. E as pessoas tendem a aceitar isso. Basta ver aí o que aconteceu na pandemia, com coisas completamente sem sentido, né, acontecendo, você olhando e dizendo, meu Deus do céu, como é que as pessoas conseguem acreditar nisso? Né? Mesmo não fazendo sentido nenhum. Isso é o medo. Por isso que as pessoas falam assim, poxa, Benê, mas por que a criminalidade interessa à esquerda? Por uma questão de controle. O criminoso em si, ele não é um inimigo, né? Ele é apenas um agente social da instalação desse regime que eles precisam. Provavelmente, né, depois que chegam no poder, essas pessoas vão ser todas fuziladas, tal qual qualquer outra. Né? Mas é assim que a história do mundo se desenrolou nas ditaduras de esquerda. Isso está acontecendo de novo. A questão, né,
de trabalhar, de ir e vir, né, de poder comprar, adquirir e usar o que você bem entende, né, é questão de liberdade. Então, de novo, né, a questão da arma de fogo nunca foi uma questão de segurança pública ou segurança individual. Não para eles, né, no sentido que eles dão para isso, mas sim uma questão de restrição de liberdade. Desculpem. Se você aceita o desarmamento, você vai aceitar qualquer restrição de liberdade, inclusive, obrigatoriamente. Quando as pessoas falam assim, Bené, mas você acha que as pessoas armadas seriam capazes de se levantar contra um governo autoritário, um governo ditatorial? A questão não é essa. A questão é muito mais simbólica, né? Eu sempre afirmei isso desde as primeiras campanhas de desarmamento e eu vou explicar para vocês agora rapidamente, aqui resumidamente, por quê, né? Pelo seguinte, se você me convence, você é governo, imagina que você aí que está me assistindo é o governo agora, você é o Estado, né? Se você me convence, pegar minha arma, que está aqui, e entregar para você, governo, entregar para você, Estado, o que eu estou dizendo para esse governo? O que eu estou dizendo para esse Estado? A partir deste momento, tudo que eu tenho depende unicamente, exclusivamente de você, governo, de você, Estado. A minha liberdade de ir e vir depende de você garantir isso. A minha liberdade, a minha segurança de não ter minha casa invadida, né, depende das forças estatais. A minha segurança, a minha liberdade, né, de poder trabalhar no que eu quiser, sem ser impedido por alguém, depende única e exclusivamente do governo. Mais do que isso, a minha liberdade de expressão depende que alguém a garanta e a defenda. E é aí que a liberdade de expressão morre. Quando você se entrega, quando você entrega a sua arma, quando você aceita o desarmamento, né? Porque uma coisa é o desarmamento imposto, né? Não tem muito o que se fazer e a gente pode passar por isso. É uma possibilidade, eu expliquei isso lá na Masterclass. Mas normalmente não é assim que acontece, né? Essa morte da liberdade, ela vem aos poucos, né? É o cozinhar o sapo, né? Se jogar na água fervendo, ele sai pulando. Se você aquece a água aos poucos, quando ele percebe, ele já foi. Então, quando a gente bate muito nessa questão do desarmamento, das armas de fogo, é essa questão conceitual, né? Não estou dizendo, né, que meia dúzia de caques pegando os seus fuzis vão causar uma revolução e derrubar um governo autoritário. É muito mais a questão simbólica disso. E eles entendem isso. Nós é que não entendemos, né? O que poderiam... vamos pensar, que 50 mil pessoas armadas se levantassem, né? Qual a chance dessas pessoas contra todo o efetivo estatal que pode ser colocado contra essas pessoas? É zero, seriam esmagadas imediatamente. Então a questão não é essa. A questão é a questão simbólica de você abrir mão da sua liberdade. Perder, vamos imaginar que nós perdemos. O que nós perdemos nesse momento? Por exemplo, nesse momento, sim, nós perdemos todas as melhorias que foram feitas pelo atual governo de Jair Bolsonaro. Isso é fato. Nós precisamos trabalhar com isso. Podemos trabalhar com a boa possibilidade ou a boa hipótese disso não piorar, só voltar ao que era. Já não seria bom, seria um retrocesso, né? É um passo para frente, 4 para trás, mas não seria o pior dos mundos, né? Como eu já também mostrei lá na Masterclass. Mas vamos trabalhar com isso. Perdemos. O que a gente pode fazer, né? E eu vejo nisso o grande questionamento das pessoas, né? A gente está variando aí entre o já perdi e não tenho o que fazer, ou a gente nunca vai ganhar, ou eu não posso fazer nada porque eu não sou ninguém, e aí é o principal erro, né? Por quê? Porque é exatamente isso que eles querem que você pense. Bené, mas poxa, eu não sou dono de jornal, eu não tenho uma rádio, eu não tenho 1 milhão de seguidores. E daí, quando eu comecei há 30 anos atrás, eu também não tinha. Eu não era ninguém, já falei sobre isso também, tive lá a live da semana passada, está disponível no meu canal do YouTube, assistam um pouquinho ali da minha história. Então, dá para continuar? Dá como? Argumentando. Eu tenho falado isso já há muitos anos, aliás, não só eu, né? O trabalho que o professor Olavo de Carvalho fez durante tantos anos foi o quê?
ensinar pessoas a aprender. Foi isso, o trabalho dele foi esse. Tá? É direcionar e falar assim, é assim que você se torna mais inteligente. Sim, a inteligência se adquire, se treina, né? A capacidade cognitiva, ou seja, a capacidade de aprender coisas novas, né? Ela pode ser desenvolvida em qualquer pessoa. Eu mostro isso, inclusive, na oficina de argumentação. Para quê? Para influenciar. Tá? Benê, a questão política, ok, né? Tive até algumas desavenças aí com vários políticos, né, que não gostaram do meu posicionamento. Paciência, né? Sinto muito, né? Não estou aqui para agradar político, nunca estive. Quem me conhece, quem me segue, sabe disso por um motivo muito simples. Eu entendo essas pessoas, né, o legislativo, como parte de uma engrenagem, né, não como a engrenagem em si. Prova disso foi que nós tivemos durante 4 anos um governo francamente favorável ao direito de defesa, francamente favorável a que as pessoas tenham armas de fogo. E aí? E agora a gente vai perder tudo. Num piscar de olhos, numa canetada do executivo. O que fez o legislativo eleito em 2018 sobre isso? Nada. Elegemos, vocês voltarem às notícias de 2018, bancada da bala, né? Bancada conservadora, Bíblia, bala e boi, né? Como era pejorativo, pejorativamente falando, né? Pejorativamente taxado pela imprensa, pela grande imprensa. Mas na prática, o que foi feito? Né? Por que nada mudou? Né? Por quê? Porque há uma incapacidade de se argumentar sobre o tema. Há uma incapacidade não só de se argumentar sobre o tema, mas uma incapacidade de vender essa ideia. Porque não adianta eu ter a maior informação do mundo, né? Toda a informação do mundo, se eu não consigo passar isso para alguém, se eu não consigo convencer minha própria esposa, se o meu filho chega da escola dizendo que a professora disse que a arma é coisa do mal, e eu não consigo convencer essa pessoa que não, que isso não é verdade. E por que isso faz diferença? Eu vou explicar para vocês. Fácil. Vamos pegar os 11 ministros do STF. Nós temos 9 ministros que são favoráveis às restrições, ao desarmamento, até mesmo ao desarmamento total, ou seja, o monopólio da força na mão do Estado, que historicamente todo mundo sabe que nunca acaba bem. Basta ver Coreia do Norte, Venezuela, Cuba, a extinta União Soviética. Nunca acaba. E a Alemanha nazista sempre acaba em muitas e muitas milhares de milhões de mortes. Simples assim. Mas esses 9 ministros, né? Você acha que eles se tornaram desarmamentistas quando eles chegaram no STF? Agora eu virei ministro do STF, eu tenho que ser a favor do desarmamento. Não. Eles foram contaminados por alguém lá atrás. Um professor, um tio, um pai, um amigo, colegas da faculdade, colegas da rua, amigos de bar, turminha. Essa turminha que fica lá, não, isso aí é do mal, poxa vida. Cara, esses caras fizeram o serviço direitinho. Eles fizeram exatamente o que Gramsci disse para fazerem, que é essa contaminação ideológica, essa guerra cultural que nós vivemos. Então não adianta eu eleger um político que não vai conseguir vingar uma legislação duradoura sobre o tema. Por quê? Porque a contaminação é muito ampla. Né? É o armamento, eu não gosto dessa palavra, mas vamos usá-la. Né? É o armamentista até a segunda página. Eu sou a favor da posse, ter arma em casa, tudo bem. Portar não. Portar é perigoso. Não, ter calibre 5,56 não pode. Não, calibre 9mm é só para Forças Armadas. Você acha que isso sai da onde? Da cabeça deles. Nasceu, brotou. Né? Geração espontânea? É claro que não. Em algum momento eles foram contaminados por essa desinformação. Então é o nosso papel principal informar. É isso que eu tenho feito há 30 anos. Por isso que eu nunca me elegi. Porque eu sempre enxerguei que se eu fosse eleito, para mim seria ótimo. Parte financeira, né? Status, deputado, Benê, senador da República. Legal. Mas como é que eu ia poder impactar pessoas assim? Não ia. Por isso que eu nunca quis. Eu nunca quis, não tive oportunidade. Ou será que alguém acha que em 2018 eu não teria sido eleito?
É lógico que eu teria sido eleito, mas eu não quis, porque eu sempre entendi que eu posso fazer aqui fora o que é necessário fazer, que é uma versão antagônica ao que Gramsci fez. Gramsci ensinou a esquerda a fazer o que ela fez e ela chegou onde ela chegou. Por isso que nós estamos passando por isso. Por isso que nós estamos vivendo por isso tudo. Por isso que nós vamos perder tudo que foi feito no governo Bolsonaro, pelo menos. Isso é certo, perdemos. Então nós temos que trabalhar com isso. Vamos imaginar até numa possibilidade aí de uma deseleição do atual eleito Lula. De qualquer forma, daqui 4 anos a gente passaria por isso mais uma vez. E daqui 4 anos, daqui 8 anos, daqui 12 anos. Então é nisso que nós temos que trabalhar, tá? É isso que a gente tem que fazer, tá? A gente tem que escolher. Escolher, poxa, eu quero ser um legítimo indefeso, né? O antagônico aí, o reverso da legítima defesa, que é disso que nós estamos falando, de liberdade, de legítima defesa. Agora eu vou ser o legítimo indefeso, né? Legítimo indefeso, aquele que legitimamente foi desarmado, é lei. As grandes, né, ditaduras se basearam em leis. O desarmamento na Alemanha nazista não pautou uma só linha fora da lei, era legítimo. O desarmamento na Venezuela é legítimo, legítimo no sentido de lei, não de justo, não de justiça. Então, se a gente não, né, fincar o pé e começar realmente a tratar, né, esquecer grandes planos, salvadores da pátria, né, milagres divinos, intervenção intergaláctica, né? Se a gente não começar a fazer o nosso papel, a gente não vai mudar nunca, né? Por que nos Estados Unidos nunca se consegue aprovar legislações restritivas às armas de fogo, mesmo com todas as discussões, blá blá blá? Inclusive vai ter uma aula, tá? Para os meus alunos aí da oficina de argumentação, vai ter uma aula extra, eu já estou preparando, só falando sobre isso, né? Em especial os tais massacres diários que acontecem, tudo isso é mentira, é narrativa, tá? Por que lá eles não conseguem aprovar isso? Mesmo com a esquerda, né, bastante já radicalizada lá, os liberais, né, Partido Democrata. Porque mesmo para o democrata, essa ideia de desarmamento não soa bem. Porque ele nasceu ouvindo isso. Então não há essa possibilidade de uma contaminação tão profunda, né, que um liberal pense em falar, não, a segunda emenda tem que ser extinta. Não passa pela cabeça deles. Né? Isso não acontece da noite para o dia. Não foi um político que criou isso. O político chegou lá e falou, agora a partir de agora, segunda emenda e todo mundo vai respeitar a segunda emenda. Não, foi o povo, foram os fundadores dos Estados Unidos, que mostraram, que provaram que era necessária a segunda emenda para garantir uma democracia verdadeira, garantir a liberdade de expressão, garantir a liberdade de escolha religiosa, garantir a democracia como um todo. Então essa é e continua sendo a questão. Por isso, quando eu abri a oficina de argumentação, eu tinha esse objetivo: ensinar pessoas a debater, ensinar pessoas a convencer, ensinar pessoas a influenciar, mesmo que sejam dentro da sua própria casa. Quantos casos eu conheço aí de pessoas, Benel, eu não compro uma arma porque minha mulher acha que é perigoso, porque eu tenho filhos, né? Porque o que vão falar, o que eu faço com, né? Eu tenho filhos, Benê, porra, arma eu ouvi sempre falar aí que é perigoso, né? E nada disso é verdade, tudo é narrativa. Eu sempre digo isso, quem é meu aluno da oficina sabe disso, né? Não há um só argumento que não possa ser rebatido. E se as pessoas não aprenderem a fazer isso, a gente vai continuar tomando pau. A gente vai continuar dependendo de políticos. A gente vai continuar dependendo até mesmo da sorte. E a gente sabe que quando a gente fala de liberdade, contar com a sorte é a pior opção que existe. Hoje, né, na oficina aí, nós temos desde a primeira turma que eu lancei, já são mais de 5 mil alunos. Eu recebo dezenas de depoimentos reais de pessoas que influenciaram e mudaram a cabeça de outras pessoas e trouxeram mais gente
para o nosso lado. É Gramsci, ao contrário. É influenciar para trazer mudança, não o inverso. A mudança estrutural de uma sociedade, ela só se baseia, ela só se concretiza, aliás, com a sua base. É de baixo para cima, não de cima para baixo. Porque quando é de cima para baixo, ela não tem base, ela não tem sustentação, uma hora ela rui. Então nós temos uma chance ainda. Por quê? Porque a ideia do desarmamento ainda é uma ideia de cima para baixo. Ela não encontra base. Tanto é que nós vencemos o referendo. Tanto é que foi eleito um presidente cuja uma das pautas principais era o armamento da população. Então, se a gente não tivesse essa força, isso não teria acontecido. O problema é que a gente tem que ampliar isso para isso subir e contaminar aqueles que chegam ao poder. Eu não vou convencer um ministro. As pessoas falam assim, Benê, você tinha que ir lá no STF debater. Para quê? Eu não consigo, não é impossível convencer uma pessoa daquela. Ela não quer nem ouvir, né? É o viés de afirmação, né? Algo que a gente estuda também lá na oficina de argumentação, né? Oficina essa que, tá num preço promocional, o pessoal já sabe, tá me acompanhando, sabe que tá aberta, né? E é importante, tá? Não foi feita à toa, né? Tá um preço bom aí, 357, óbvio, né? Sempre tem um simbolismo aí, é importante isso também, né? E ela assim, se eu fosse cobrar, tá? Primeiro, pelo conteúdo que ela tem, já seria muito mais do que isso. A Masterclass Família Segura, que eu fiz lá no passado também, mostrando como levar mais segurança real para sua família, tá? É real mesmo, né? É uma coisa prática, não é teoria, né? É uma coisa prática. O que eu tenho que fazer, né? Se eu fosse cobrar isso, né? Só isso seria, sei lá, R$500, né? Se eu fosse precificar isso. Além disso, as 20 aulas da oficina, mais 1.000 e tantos reais. A gente está falando de um produto de R$2.000. Fácil. Eu afirmo para vocês isso, tá? Quem fez já a oficina de argumentação sabe do que eu estou falando e sabe do valor que tem aquilo, né? Preço é dado, falando de valor e o quanto ela é importante e significativa e vai ser significante para a mudança real, uma mudança que eu tenho visto acontecer e que eu sei que eu fiz parte, né? Que eu participei ativamente disso, né? Eu tenho 100 mil livros vendidos, né, sobre esse tema. Você acha que isso não impactou muita gente? Só que tem que ser muito maior. A gente é pouco. Benê é um só. É uma desgraça isso. Tá? Então o que eu quero é um monte de Benês espalhados pelo Brasil todo. Benês que eu estou dizendo, pelo amor de Deus, né? Ninguém vai se fantasiar de mim. Né? Mini Benê. Né? Não, de forma nenhuma. Tá? O que eu estou dizendo é que eu quero pessoas capazes de debater, de influenciar, de escrever sobre o tema, de falar sobre o tema, de palestrar sobre o tema, tá? Para que a gente tenha essa mudança real, tá? Sem ficar patinando sempre, tá? Lembrando, né? Oficina aí aberta, tá? Vou manter aberta para que as pessoas façam, né? R$357, 12 vezes de 35, tem boleto, tem toda forma de pagamento lá, tá? Além de tudo, e aí mais uma coisa, tá? Pô, Benê, eu não sei, de repente para mim agora R$357 é muito. Será que eu não vou me arrepender? Né? Pois bem, você tem 7 dias. Tá? 7 dias para se arrepender, simples assim. Né? 7 dias, fiz uma aula, 2 aulas, 3 aulas, 4 aulas. Falo, puta, esse cara tá enrolando. Né? Não quero mais, pego o meu dinheiro, né? Quero o meu dinheiro de volta. Sem problemas nenhum, é automático isso. Tá? Não quero mais, cancelei. Vai se tornar o valor integral. Né? E eu tenho certeza, até hoje, né? São, como eu falei para vocês, desde a primeira turma, são mais de 5 mil alunos, né? Eu só tive uma devolução. Uma, mais nenhuma. Ou seja, eu tive 99,99999% de pessoas, tá? Que tiveram, que gostaram do curso, ficaram no curso e hoje sabem a importância desse curso. E não é só para a questão do desarmamento, tá? Isso é importante também falar, tá? Isso pode ser aplicado para qualquer coisa na sua vida. Eu vou contar para vocês, essa aqui eu nunca contei em público, essa é inédita, tá? Testemunha ocular disso, meu filho João Pedro, não vou nominar pessoas nem locais, mas eu estive num clube de tiro fazendo um curso de defesa residencial
E aí, num jantar, né, eu acabei entrando num debate sobre cristianismo, né? Não é o meu tema, não é o meu forte, eu sou cristão, eu sou católico, né? Mas nunca me aprofundei nos temas, né? Mas tenho as noções básicas, normais, né? E eu acabei pegando pela frente, não sou um ateu, ele não era um ateu, na realidade ele era um anticristão, né? Que são coisas diferentes, conheço vários ateus, né? Mas esse não, esse ele é um ele tinha ódio de Deus, né? Basicamente, eu cheguei, ao final do debate, eu cheguei a essa conclusão e falei isso para ele, né? Falei, não é que você é ateu, você é anti-Deus, é outra coisa, né? E eu entrei nesse debate e foi uma experiência muito interessante para mim, porque eu saí da minha zona de conforto, né? Entrei numa seara que eu não tenho domínio como eu tenho da questão das armas de fogo, né? Mas o que eu pude perceber é que o caminho traçado por essas pessoas que tendem a esse debate de narrativa e não de verdade, ele é sempre igual, né? Ele parte de algumas premissas, chega numa premissa absolutamente falsa, né? Tipo a falácia específica, né? Ele tenta trabalhar com você o argumento de autoridade, que eu também explico lá na oficina o que é isso. Porque eu sou fulano de tal. Em bom francês, grandes bostas. E daí? Né? Não é porque você é o fulano de tal que você está certo. Né? Eu não estou certo porque eu sou o Benê Barbosa. Eu estou certo porque todos os meus estudos comprovam que eu estou certo. Se outra pessoa falasse a mesma coisa, ela estaria certa do mesmo jeito. Né? Então, e eu percebi isso nesse debate. Né? E foi um debate, sim, o João Pedro comenta isso até hoje. Né? E foi assim, ele não teve um argumento dele que ficou de pé, usando uma lógica simples, a mesma lógica que eu uso da questão da argumentativa do desarmamento, eu usei naquela questão do cristianismo, mais especificamente do catolicismo, né? E acabei com o cara nesse debate, né? Ele ficou sem ter mais para onde correr, sem ter mais para o que falar, né? E havia outras pessoas perto, né? E aí a outra questão, né, que eu também falo lá na oficina, que assim, nem todo debate vale a pena você travar, mas muitas vezes vale não porque você vai mudar a cabeça da pessoa, mas porque há outras pessoas assistindo e vão ser influenciadas por quem vence o debate. Um debate, em tese, né, se a gente for falar filosoficamente, ele não é para ser vencido, é para se chegar à verdade. Mas na vida real, no mundo real, hoje sim, é para você entrar e vencer e detonar e arrasar o seu oponente e ele sair lá com o rabinho embaixo das pernas, chorando para a mãe dele que ele tomou uma tunda. É isso que eu quero ver as pessoas fazendo. Como eu faço nos meus debates, quem me acompanha sabe disso. Tá? Eu quero saber que o cara fala, meu Deus do céu, por que eu fui entrar nesse debate? Por que ninguém mais me chama para debate? Porque não tem mais como. Não tem argumento que eles consigam trazer, seja emocional, seja racional, seja retórica, seja sofisma, seja o que for, seja falácia. Não fica nada de pé. E é isso que eu ensino nesse curso. Né? Isso você vai poder aplicar na sua vida inteira, para tudo, até para ganhar debate de esposa. Talvez eu tenha ido um pouco longe demais, mas já tenho experiências positivas nesse sentido também, tá bom? Bom, pessoal, basicamente, então, quem quiser se inscrever, aproveita, tá? Se tiver mais alguma dúvida, nós temos um tempinho ainda aí? Temos meia horinha só, tá ótimo, tá? Então, agora eu vou começar a ver algumas perguntas aqui, tá? Então, quem quiser se inscrever aqui na oficina de argumentação, tá aqui no link, na bio aqui do meu Instagram, tá? Talvez o pessoal possa colocar aí também, eu não vou conseguir digitar agora, colocar aí a oficina de argumentação, mas eu digo de coração para vocês, né? A oficina de argumentação é um curso que eu criei que tem todo o meu coração nele, né? Mais do que isso, tem toda a minha alma, mais do que isso, tem toda a minha vida nesse curso. E eu só criei, tá? Só criei, porque eu tenho certeza que ele vai fazer diferença na vida de vocês, na vida de quem adquirir e na vida desse país, na vida política, ideológica desse país, óbvio, principalmente no que diz respeito à liberdade. Tá? Então fica o convite para todos vocês aí. Tá? Vou tentar pegar algumas perguntinhas aqui, vou abaixar um pouquinho aqui a tela para conseguir ver, vou aproximar, né? Porque a vista, com o passar do tempo, já não é a mesma. Masterclass ainda disponível? Sim, a Masterclass ainda está disponível também, tá? Inclusive, se você assinar a oficina, você pode fazer um combo ali, comprar já junto
as duas, tá? Para quem não sabe, na Masterclass eu mostro na parte prática, a curto prazo, o que você pode fazer para salvar suas armas. Basicamente é isso, tá? Oficina de argumentação, o que a gente, todos nós, temos que fazer daqui para frente para que a gente não passe por isso de novo, tá? Para que a gente tenha vitórias verdadeiras nesse sentido, beleza? Vamos lá, fui aluno da primeira turma e estou refazendo a terceira. Recomendo ver, olha só, aluno da primeira, fazendo de novo, tá? E dizendo que é legal. 9 minutos só para coleção agora, isso eu respondi na Masterclass. Não vou entrar nessa parte prática de calibres e o que fazer com armas nesse momento, tá? Nosso momento aqui agora é para falar de futuro e como é que a gente muda, né, essa questão no Brasil, beleza? O desconto dos livros ainda está valendo. Olha só, quem é aluno da oficina tem desconto, tá? 10%, um cupom de 10% que é cumulativo à minha livraria, tá? Então, se entrar lá na livraria, o meu livro vai estar com 50% de desconto. Usando o cupom como aluno, tá? Você ainda ganha mais 10%. Como tem uma bibliografia bem extensa ali, tá? Só o que você vai economizar em livro, eu vou dizer para vocês, praticamente paga a oficina de argumentação, tá? Vocês podem pôr na ponta do lápis ali, vocês vão ver, tá bom? Olha lá, Benê, eu não consigo nem defender o porquê eu acredito em Jesus. O cara que simplesmente dividiu o tempo, imagine falar sobre armas. Você não consegue defender porque você não tem a argumentação correta, né? Porque você não tem o ferramental, o instrumental para isso. Porque sim, olha só, a questão do desarmamento é uma questão absurdamente complexa, né? Só que a argumentação favorável ao desarmamento não é complexa. Você entendeu o que eu quero dizer? Ela é fácil de ser quebrada. Muitas vezes com argumentos lógicos simples, né? Você não precisa nem ser um especialista, né? Isso é uma coisa que eu mostro, que eu comprovo na oficina de argumentação, tá bom? Acabei de ver a segunda aula da oficina de argumentação, muito boa, parabéns. Obrigado, Pedro. Olá. O que mais? Benê, próxima semana estou me filiando a um clube. Não vou falar sobre a questão prática das armas nesse momento, tá? Já expliquei isso daí. Isso está tudo lá na Masterclass. Tem no meu perfil também, tem muita coisa que eu publico todo dia sobre essa questão, tá bom? De qualquer forma, quando a gente acabar essa live, os próximos stories aqui eu vou colocar o link da Masterclass e vou colocar o link da oficina, tá bom? Pra vocês poderem aí se inscrever nos dois. Olha só, o brasileiro precisa aprender a cobrar seus deputados e senadores. Aqui o povo vota, blá, blá, blá. Então, sim, isso é necessário, né? Ainda mais, né? Toda essa leva de novos senadores e deputados que foram eleitos, sim, eles têm que ser cobrados, né? Mas, de novo, só isso não basta. Por quê? Porque na realidade, quando você fala assim, o senador e o deputado precisam ser cobrados. Precisam, eles são pagos, inclusive, com o nosso dinheiro, né? Eles são funcionários públicos eleitos, só isso. Então, obviamente, nós temos o dever, inclusive, e o poder de cobrá-los. Só que o perigo disso é, eu preciso cobrar o deputado porque o deputado tem que fazer alguma coisa. E aí, de novo, você está terceirizando a responsabilidade. É o viés do espectador. Mais um erro comum, que é extremamente comum no Brasil, em especial. É aquela pessoa que olha e fala, eu não posso fazer nada, eu não tenho poder para nada, então eu tenho que cobrar quem tem poder. Só que se você cobra quem tem poder e essa pessoa também não faz nada, e aí? E aí você se entrega, e aí você se desiste, e aí a gente passa o que a gente está passando agora, porque as pessoas continuam delegando sempre essa responsabilidade. São cobrar, só que não saiba que se você não tirar o bumbum do sofá da sala, né, ou sair um pouquinho só da frente do teclado, né, isso também não vai se resolver. Beleza? Bom, pessoal, vamos encerrando por aqui, tá bom? Já são aí 40 minutos de live, eu tinha programado fazer bem menos essa live, tá? Queria mostrar aí um parâmetro geral, explicar um pouco melhor a oficina de argumentação e deixar esse convite aberto mais uma vez para aqueles que querem fazer alguma coisa, em vez só de ficar chorando no teclado, ou em vez só de ficar imaginando, o que eu faço com a minha 9mm agora. Então, se não houver a participação massiva, né,
das pessoas, a gente vai continuar sofrendo. Se não for agora, vai ser daqui 4 anos ou vai ser daqui 8 anos, tá bom? Bom, vou encerrando por aqui. Uma boa noite para vocês. Fiquem com Deus, tá? Daqui a pouco tô lá respondendo perguntas de novo lá aqui no Instagram e amanhã tem mais, tá bom? Vou deixar o link daqui a pouquinho, eu já vou entrar nos stories aí, tanto da Masterclass quanto da oficina, e aguardo todos vocês como meus alunos, tá? Já temos aí mais de 5.000 alunos plenamente satisfeitos, e não é só questão de estar satisfeitos, é a questão de que são pessoas que estão fazendo a diferença. Então, essa pessoa, eu tenho certeza, está fazendo a diferença no círculo familiar dela, no círculo profissional, né, no círculo político, no judiciário, no executivo. Eu sei porque eu tenho alunos em todos esses locais, tá? E é isso que é importante, porque é isso que vai fazer a diferença no futuro. Boa noite a todos, Deus abençoe a todos e nos vemos aqui no Instagram mesmo. Valeu, tchau, tchau.